Oi, turma, do livro Vidas, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, com o Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 9, Relacionamentos Saudáveis, no subtítulo Conceitos Incorretos e Perturbadores. O ser humano imaturo psicologicamente sofre a angústia das incertezas quanto à sua conduta no grupo social em que se encontra. A sua insegurança leva-o, não poucas vezes, a comportamentos dúbios, destituídos de significado equilibrador. Sentindo-se sem condição para exteriorizar a realidade que o caracteriza, procura agradar aos demais, sufocando as próprias aspirações e assumindo posturas que não condizem com a sua forma de ser. Torna-se espelho no qual refletem as outras pessoas, perdendo a própria identidade e derrapando em conflitos ainda mais inquietadores. Supondo que essa seria uma forma de encontrar apoio social e emocional, descaracteriza-se e termina por não corresponder ao que espera como êxito, porque, por outro lado, as demais criaturas são também muito complexas, inseguras e aquilo que em determinado momento as satisfaz já não corresponde ao verdadeiro em outra oportunidade. Os relacionamentos degeneram e as suspeitas substituem a aparente estima antes existente, com um resultado desgastante para ambas as partes. Nessa situação, o indivíduo assume uma atitude agressiva mediante a postura de desvelar-se conforme é, esquecendo-se de diluir a insegurança e o dissabor, tornando-se por isso mesmo uma presença desagradável no meio social, que aguarda valores compensadores para a convivência saudável quanto possível que redunde em bem-estar e harmonia geral. Essa criatura não sabe realmente o que deseja, para onde ruma e como se comporta, porquanto se encontra em estado de sonambulismo com flash de lucidez que logo retorna ao nível de entorpecimento. Preocupado com as demais pessoas, esquece-se de si mesmo, desvalorizando-se ou agredindo, quando deveria simplesmente despertar para a sua realidade e a que predomina no lugar em que se encontra. No entanto, nesse torpor, robotiza-se, deixando-se conduzir pelas regras que lhe são impostas, mesmo não satisfazendo as exigências e necessidades que lhe são peculiares, ou seguindo o curso das tradições que nada tem a ver com seu objetivo, ou vitimado por hábitos que são resultantes de heranças anteriores sem nenhuma vinculação com seu modo de ser, assim deixando-se massificar pela mídia extravagante e dominadora ou pelo grupo social que o asfixia. Ele desejaria ser membro atuante desse grupo que o repele, ou ele próprio se exila, por não haver compreendido a sua função existencial. Torna-se-lhe, então, indispensável despertar real através de uma reflexão em torno dos acontecimentos das suas aspirações, a fim de situar-se em paz no contexto humano e ser livre, sem exibicionismo narcisista ou timidez depressiva. O apóstolo Paulo, agindo de forma psicoterapêutica, por observar o letargo em que se encontravam os indivíduos do seu tempo, que reflete o nosso tempo atual, proclamou: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá, conforme se encontra na sua admirável carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, e que já nos referimos anteriormente. O sono produz a morte do raciocínio, da lucidez, do compromisso elevado com o próprio si. E como Cristo é discernimento, proposta de vida, conhecimento, é necessário permitir-se a sintonia com ele, a fim de viver em claridade e sempre desperto para a vida. O processo de libertação impõe alguns requisitos valiosos para culminar o propósito, como tais indagar de si mesmo o que realmente deseja da existência física, como fazer para se identificar com os objetivos que persegue e avaliar as ações encetadas levarão aos fins anelados. Trata-se de um empenho resoluto que não deve estar sujeito às variações do humor, nem às incertezas da insegurança. Estabelecida a meta, prosseguir arrostando as consequências da decisão, porque todo ideal custa um preço de esforço e de sua dedicação um ônus de sacrifício. Libertar-se das bengalas psicológicas de apoio para as dificuldades constitui um passo decisivo no rumo da vitória. Da mesma forma, a vida exige que o indivíduo se libere da autocomiseração, que lhe parecia um mecanismo de chamar a atenção das demais pessoas que assim passariam a vê-lo como um necessitado, portanto alguém carente de afetividade. O mundo real não tem lugar para a compaixão nos moldes da piedade
convencional, que não edifica nem proporciona dignidade a ninguém. Na grande luta que se trava a fim de que a espécie mais forte sobreviva, imposta pela própria natureza, os fracos, os tímidos, os inseguros, os de comportamento infantil e apiedados de si mesmos ficam à margem do progresso, cultivando seus limites, enquanto o carro da evolução prossegue montanha acima. Não tem a criatura motivo para a autocompaixão. Esse comportamento paranoico é injustificável e resulta da aceitação da própria fragilidade que trabalha pela continuação de dependência dos outros, o que é muito cômodo no campo dos desafios morais. Esse falso conceito de aguardar que os demais o ajudem, apenas porque se apresenta fraco, não tem ressonância no ser saudável, que desfruta de lucidez para enfrentar as vicissitudes que desenvolve a capacidade de luta e de empreendimentos futuros. O indivíduo faz-se forte porque tem fortaleza interior aguardando o desabrochar da possibilidade. A sua carga emocional deve ser conduzida e liberada, à medida que as circunstâncias lhe permitam, entesourando os recursos de realização e crescimento que estão ao alcance de todos os demais seres. Nos relacionamentos humanos, somente aqueles que oferecem segurança e alegria proporcionam renovação, entusiasmo para o ser consciente. Aprofundar reflexões em torno do que é, do que parece ser, constitui proposta de afirmação da identidade e libertação dos mecanismos de evasão da realidade. Gente, que texto, hein? Conceitos incorretos e perturbadores. Nós criamos uma imagem, muitas das vezes, pela nossa própria imperfeição, de que nós não somos adequados ao meio em que nós estamos. Nós é que criamos isso, porque ninguém erra de endereço. Todos nós sabemos que estamos na família, no grupo social, ao qual nós devemos fazer parte para a nossa própria evolução e para ajudar na evolução daqueles que estão em nosso lado. Só que muitos sucumbem a essa missão, né? Sucumbem a esse momento de provação. E muitas vezes a nossa resignação ela é falha, porque chega um dado momento que você olha para o seu meio, seja social, profissional, seja familiar, e você não se reconhece naquele meio. Aí você começa a se fazer de vítima. Eu não pertenço a esse grupo. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, todo mundo quer o meu mal. Todo mundo me ignora. Todos que estão em minha volta não me ouvem, não me atendem, né? Não querem como que fala? Me elevar, não me dão votos de confiança. Essas pessoas que estão do meu lado não me agregam em nada. Essas pessoas que estão comigo é um castigo para mim, né? Eu não mereço estar aqui. Então nós usamos algumas falas e sentimos isso dentro de nós, como se fosse fato. E não é. Tudo que nós temos em volta somos nós que criamos através dos nossos processos já de reencarnação, que nós fomos nos comprometendo com essas pessoas ou com situações que essas pessoas podem gerar para nós a título de provação, a título de pagamento de dívida, né? Então, de repente, eu falei isso recentemente, né? Numa palestra. De repente, eu abortei uma pessoa no passado, abortei uma vida numa encarnação passada. E aí, nessa, eu fui ser mãe. Aí, o filho não corresponde às minhas expectativas de mãe. Aquela coisa que mãe tem assim, deu todo carinho, todo amor, todo amparo, fez o melhor que podia, talvez não o melhor para o filho, mas o melhor que ela podia. E o filho simplesmente desampara essa mãe, simplesmente vira as costas para essa mãe. De imediato, vem o vitimismo, né? Poxa, fiz tudo pelo meu filho e ele me abandonou. Ingrato essa criatura. Mas será que ele é ingrato ou você errou lá atrás e agora está sentindo na pele? Talvez não seja nem o mesmo espírito, mas você está sentindo na pele o abandono que lá atrás você causou, numa outra situação, numa outra circunstância. Ou o próprio ser que você abortou está ali com você e não houve o perdão. Você quer o perdão, você quer o melhor daquela pessoa, você desempenhou mais que você podia, mas ele não quer porque ele sente ódio. Ele sente mágoa do que você fez com ele lá no passado. Nesse momento, quando é você que causou, você está ressarcindo a dívida, você está saindo fora dessa questão, né, de se vitimizar.
Já o outro que não perdoa, o outro que guarda mágoa, ele está acarretando problemas para a vida futura dele, como você um dia também acarretou para você. Então, todos nós estamos em lugares e pessoas em nossa volta, por algum motivo que seja, que tenha uma cortina, né, de fumaça ali, que não deixa a gente ver o motivo, mas que somos nós mesmos que causamos. Então, por que se vitimizar? Por que se encolher diante da situação, achar que você não é capaz? Ou então você tentar se enquadrar, fingindo que está se enquadrando, mas no seu íntimo você não aceita aquilo. É pior. A mentira é muito pior do que a própria realidade. Se você não quer conviver com as pessoas, está errado. Precisa conviver para se desenvolver, para resolver as pindaíba que tem ali. Mas se você conviver mentindo para os outros, se fazendo, né, de que tá ali, mas não tá, você tá em corpo presente, mas a sua mente está em outro lugar, é pior do que a própria realidade, né? Quando meu filho foi embora de casa, ele falou para mim assim, mãe, eu falei para ele, não vai, você tem faculdade, deixa eu terminar a faculdade, deixa você se formar, né? Eu sei que a nossa convivência tá desgastada, mas aguenta mais 1 ano e meio só para você se formar e aí a sua vida vai florir, porque você vai ser um médico, né? Eu vi as consequências lá na frente. Ele virou para mim e falou assim, mas a convivência aqui tá insuportável. Eu prefiro ir embora e a gente melhorar a nossa convivência. Eu não senti firmeza naquela fala. Aquilo me doeu, porque sabe quando você vê ali o exato momento de um corte de relação para nunca mais ter volta? No meu coração eu falei, agora ele indo embora acabou de vez. Porque aqui ele estava vivendo o faz de conta, né? Entre os dentes, acatando as minhas ordens, né? Tentando no máximo dele lá respeitar o meu jeito enquanto mãe, que não foi fácil. Eu sei que eu não sou uma mãe supimpa, que maravilha, mas eu tentei, dentro das minhas possibilidades, ser o melhor que eu pude, cheia de falhas, mas eu tentei ser uma boa mãe. Me desdobrei, né? Como dizem aí, para dar educação, para dar o básico, né? Comida, roupa, casa, segurança, carinho, atenção, mas falhei. E nessas falhas, que talvez não seja só dessa vida, já vem agregando a outras, ele foi vivendo uma vida de aparência dentro de casa. Muitas das vezes a gente almoçando junto, o corpo dele na minha frente, na mesa, mas o pensamento dele no celular, o pensamento dele em outras coisas, vagando, eu falando e ele, aham. Então, você via no psicológico daquela criatura a necessidade de explodir. Chega, não quero mais nada disso aqui. E ele foi suportando, até chegar uma hora que ele falou, não, 25 anos, agora estou indo embora. E chutou o balde, perdeu uma faculdade, perdeu a chance de se estabelecer enquanto médico, né, ter uma boa profissão, ter um bom salário, ter um equilíbrio financeiro, para simplesmente se livrar da mãe, um ato de desespero. Opa, não aguento mais, estou indo embora, né? Então, o que acontece com essas questões psicológicas mal resolvidas é que as consequências vão ser trágicas. Não tem como dar certo o que já começou errado. Então, você precisa entender esse processo. Poxa, minha mãe é difícil, meu filho é difícil, o meu patrão é difícil, mas se eu chutar o balde não vai ficar mais difícil ainda? Então, eu preciso equilibrar essas coisas dentro de mim. Eu preciso resolver essas coisas dentro de mim, porque o problema não está lá no outro. O que o outro faz é problema do outro. Agora, como eu lido, como eu correspondo ao outro, aí o problema é meu. E as consequências estão aí. Eu estou expondo algo bem pessoal porque eu estou vivendo isso e eu sei que dá errado. Se a pessoa tiver um pouco mais de equilíbrio, ela vai saber sair das situações, não sendo falso, mas sabendo assim, poxa, isso aqui vai passar. Daqui a pouco eu não estou mais morando com ela. Eu vou me estabilizar, eu vou entender que ela também é passível de erros, eu também vou entender que ela também tem os seus desequilíbrios, os seus problemas, que ela também não conseguiu resolver. E eu vou me firmar diante dessas situações e, principalmente, despertando para o lado espiritual, vendo que nós somos espíritos e não carne, que nós estamos no papel de pai, mãe, filho, patrão, empregado,
mas que nós não somos isso, que na real todos nós somos irmãos perante Jesus, filhos diante de Deus. E que todos nós vivenciamos experiências para que a gente possa se desenvolver enquanto espírito. Quando a gente desperta para isso, tudo o que tem em volta não é que se torna efêmero, banal, que a gente dá menos importância, mas a gente sabe que aquilo ali é um cenário. Cada qual fazendo o seu papel, a gente tenta fazer o melhor que pode, dentro daquilo que a gente construiu de bom, que não é nada perfeito ainda, e que a gente uma hora vai sair de tudo isso. E aí lá na frente vai ser avaliado. Olha, você foi firme nisso, nisso e nisso. Olha, isso aqui deu errado, você fez errado, você vai ter que voltar lá, você vai ter que ressarcir, você vai ter que pagar. Na avaliação final é que a gente vai saber se demos ou não conta do nosso recado. Mas não é um julgando o outro, não é um condenando o outro, porque quem somos nós para apontar o erro do outro? O professor aponta, eu tive um grande erro na minha vida de ter sido professora, porque professora eu me formei para detectar erros e consertar os erros. Então, dentro da sala de aula, olha, você errou nisso, você errou naquilo, você tem que fazer de novo, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar a sua nota, você tem que se empenhar. Então, eu como professora, eu fui uma excelente cobradora. Talvez eu tenha sido cobradora de imposto lá na época de Roma, porque eu sou excelente cobradora, eu cobro, e eu cobro pesado, e eu tenho aquela parte dura, rígida, porque para mim, se eu ficar cobrando, passando a mão na cabeça, a coisa não anda, ou anda muito devagar. Então eu cobrava pesado, reto, direto, firme, com palavras às vezes bem duras, que doem de ser ouvido. E aí, nessa de cobrar, você acaba espremendo uma pessoa que já está se sentindo mal. E você pode piorar a situação dessa pessoa. Então, eu acredito que, diante de alguns alunos, ou diante mesmo da educação do meu filho, eu falhei muito nisso, porque eu fui formada para cobrar, eu fui formada para corrigir. E eu levei isso como uma responsabilidade enorme nas costas, porque ou eu cobro e o cara anda, ou eu não cobro e o cara fica ali parado. E a responsabilidade do cara ficar parado é minha. Então nós vamos encontrar pessoas difíceis no caminho. E nós não vamos poder fazer papéis. Nós vamos ter que assumir quem somos, o que está faltando e o que precisa melhorar. Caso contrário, a gente vai viver situações perturbadoras de faz de conta, eu tô aqui, mas eu não tô, eu quero, mas eu não quero, mas eu faço. E essas situações desequilibram o ser. Podem trazer patologias, né? Podem trazer problemas neurológicos, podem trazer problemas psiquiátricos, podem trazer problemas psicológicos e assim por diante, até chegar no emocional e espiritual. Então, para que viver cenas que não nos cabem? Ou eu quero e vou me empenhar e vou entender aquela situação e vou me desenvolver, ou eu vou sucumbir de vez, chutar o balde e falar, chega, não é para mim. E vai fugir da raia mais uma vez. Só que tem aquela historinha da cruz, né? A gente tá cansado de carregar a cruz, que é pesada, né? Não é isso? Aí a gente fala, Senhor, não tem um jeitinho, não, de aliviar isso? Aí vem uma pessoa e fala, vai lá e corta a tua cruz, ela vai ficar mais leve. Aí vem um cara e corta a tua cruz. Quando é para você passar de um lado para o outro, né, daqui para o campo espiritual, você precisa da cruz para atravessar. E a sua cruz está curta, você não consegue atravessar para o outro lado. Ou seja, você vai ter que continuar aqui por conta dessa cruz. Você vai continuar aqui sofrendo em razão dessa cruz. Então, não adianta a gente buscar esses caminhos mais curtos. A gente tem que enfrentar. É fácil? Não. É complicadíssimo conviver com pessoas, cada qual é de um jeito, cada qual corresponde à vida de uma forma diferente e elas esperam que a gente corresponda mais ou menos próximo a elas para ter uma boa convivência, que a gente tenha o discernimento, né? Não precisa ser de faz de conta, mas que a gente tenha o discernimento de se envolver com as pessoas mediante como elas são, sem mudar a nossa postura de ser, sem acabar com o nosso eu, anular a gente para exaltar alguém, não precisa disso. A gente pode se colocar, eu sou tal coisa, eu vou entrar num grupo social que todo mundo bebe, eu posso beber água e estar naquele grupo. Se eu vou ter ideias para conversar com aquelas pessoas, é outros 500, né?
Mas nada me impede de estar num grupo que todo mundo bebe e eu não beber. Porque é minha postura, é meu caráter, é minha personalidade. Sou eu. Então, em alguns momentos, a gente se impõe. Porque se eu ficar, não, para ter amigos eu preciso beber, para ficar no meio da minha família eu preciso estar dando risada o tempo todo, mesmo sem estar com vontade. Se a gente se anular em razão do próximo, a gente também não vive. Não está dando significado para se desenvolver. Nós estamos criando também situações perturbadoras, que uma hora a bomba explode. Então é equilibrar no despertamento da nossa própria vida, como importante que nós somos filhos do Criador, somos independentes, seres independentes, ligados a pessoas para nossa convivência, desenvolvimento e aprimoramento espiritual. Mas nós não temos obrigação de fazer bonito, né? Fazer graça para os outros, para a gente manter a nossa convivência. A gente só precisa ser respeitoso, equilibrar os sentimentos, porque vai encontrar pessoas com que a gente se dê bem, pessoas que a gente não se dá tão bem, e razões tem de todas as formas que a gente pode imaginar. O importante é que a gente não crie essa situação de desequilíbrio dentro de nós, ao ponto da gente ficar doente.